Boa tarde, ouvinte da Vibe Mundial. Bem-vindos todos ao nosso programa do Espaço Evoluir em mais uma segunda-feira. Bem, semana passada nós recebemos aqui a Mazé, que falou sobre constelação familiar. Um programa bem legal, de um assunto que foi muito interessante, muito comentado nessa semana por todos. Recebi várias mensagens, Mazé também ficou muito feliz. Mazé, até quarta-feira, ela estava ainda mandando mensagem para mim. Carlos, que felicidade, eu consegui fazer. Mas fazer é fazer. A gente vem aqui para fazer o melhor, para nos dedicarmos a você, ouvinte, a você que está aí sempre passando uma mensagem. A gente sempre vai poder ensinar para você algo novo. E como vocês sabem, eu tenho uma empresa imobiliária, a Condovel, e há muitos anos, há mais de 30 anos, nós trabalhamos lá com imóveis, alugamos, vendemos imóveis. E eu estava conversando aqui com a Mazé e ela falou assim, Carlos, tem um assunto interessante que você poderia apresentar no seu programa. Você já ouviu falar em Feng Shui? Eu falei, claro, já ouvi falar em Feng Shui, já até estudei o Feng Shui. Mas, na verdade, comercialmente, nós nunca pensamos lá na Condovel em aplicar o Feng Shui. Em orientar o cliente nesse sentido. A gente até sabe, eu tenho um conhecimento sobre isso, algumas poucas vezes, talvez eu me lembro, eu tenha falado sobre o Feng Shui, mas ela me recomendou uma pessoa, a Rosana Beltrão. Ela falou, eu tenho uma colega que pode te ajudar, que vocês podem conversar, ela pode te ajudar aí, trazendo dica para o ouvinte sobre técnicas de Feng Shui, como harmonizar o seu lar, essa coisa toda. E hoje está aqui a Rosana Beltrão. Bem-vinda, Rosana. Tudo bem? Obrigada, Carlos. Obrigada para a Mazé também, né, por ter me indicado para conversar com você. Confesso que estou um pouco nervosa. O programa é nosso, não fique nervosa. Mas assim, o que é o Feng Shui? Ele é uma arte milenar chinesa. Tem mais de 4.000 anos. Só que na época que os mestres desenvolveram o Feng Shui, eles podiam escolher lugar, né? Eles achavam assim, como o arroz é o alimento deles, então eles procuravam um lugar que poderia ter uma plantação de arroz, onde ele fosse crescer saudável, deveria ter um rio, ter uma montanha atrás, estar protegido dos ventos, porque aí eles teriam a garantia de que teriam um alimento para o ano todo. Tanto que para eles, até hoje, em vários rituais, o arroz é colocado como prosperidade. Então, tem alguns rituais do Feng Shui que eles indicam colocar num potinho um pouco de arroz para ter fartura. Agora, é complicado, né? Você falou 4.000 anos essa técnica. 4.000 anos hoje em dia. Como é que eu faço para morar em São Paulo e ter um rio que não seja o Pinheiros ou o Tietê passando em volta, o córrego do Ipiranga, um edifício de 25, 30 andares na minha frente? Meio complicado. Então, eles devem ter inventado um jeito de curar isso. Sim, sim. A partir disso, que era a escola da forma que eles utilizaram, eles foram utilizando outras escolas, que é a escola da bússola, porque aí eles escolhiam pelo norte o melhor lugar também para construção. Mas aí a China foi ficando cada vez mais populosa. Então eles foram criando mais outras escolas. E hoje em dia nós temos as mais conhecidas. A da forma, que leva em consideração o ambiente local. A dos 5 animais, e da bússola, né? E a do chapéu negro, que foi criada pelo mestre tibetano Thomas Lin. E foi ele que trouxe essa técnica para os Estados Unidos, e depois ele teve, digamos, uma discípula, né? Isso há 40 anos, quase 40 anos atrás, que foi a Sarah Rosbach, que divulgou a técnica nos Estados Unidos, na Europa. E assim, tem até uma história que eu acho bem interessante dela, porque ela era psicóloga e ela dava alta para os pacientes dela, porque eles já estavam bem, né? Não tinham mais depressão, estava tudo bem, ela dava alta. Passava 6 meses, eles retornavam para ela com as mesmas questões. E aí ela ouviu falar do Feng Shui e ela foi estudar com o mestre. E ela percebeu que aquele retorno dos problemas estava ligado ao ambiente em que essas pessoas viviam. Ou seja, o teu ambiente, você coloca nele o seu inconsciente. Se você é uma pessoa feliz, o seu ambiente é feliz. Se você é uma pessoa triste, o seu ambiente é triste.
Se você é uma pessoa deprimida, você transforma o seu lugar num lugar depressivo. E ela foi estudar o Feng Shui, tanto que ela divulgou muito na Europa, né, nos Estados Unidos, porque ela viu na prática como isso funcionava. E ele traz, assim, os setores principais da nossa vida, porque o mestre Lin Yan, ele fez um baguá, né, que tem os 8 setores. Então, é o setor de trabalho, que normalmente nós colocamos o baguá pela porta de entrada. Sim. Né, a localização dele. Então, tem o setor do trabalho, o de espiritualidade e autoconhecimento, família e doenças ancestrais, a prosperidade, o sucesso, que envolve o sucesso, a fama, a reputação da pessoa, relacionamentos, que podem ser os relacionamentos entre pessoas, sócios ou casamento, a criatividade, que está ligado a filhos, à comunicação, ao seu lado criativo, e amigos e viagens, e os protetores, né? E o centro, da onde vibra tudo. Então, eu até brinco, né? Quando as pessoas falam, eu estou confuso, eu estou desorganizado. Eu falei, como é que está o centro da tua casa? Porque do centro emana tudo. Então, o centro é muito importante. Qual é o centro da tua casa? Ela está em harmonia, está ventilado ou está bagunçado? Rosana, eu, sem conhecer muito profundamente, pelo menos eu não me lembro de ter aprendido isso, né? Eu sempre digo para o meu cliente que a casa escolhe o dono. Exatamente. Então, eu vou levar uma pessoa, e sou muito espontâneo, muito falante, né? Acho que vocês já perceberam isso aqui na rádio. E eu chego para a pessoa e falo, a casa que você vai comprar vai te escolher. E aí a pessoa às vezes faz a visita na casa e realmente a casa escolhe a pessoa, né? Então, eu tenho um talento natural de colocar a pessoa vivendo dentro daquela casa. E se aquela casa, ela também não harmoniosamente, não tiver uma harmonia, vamos dizer assim, você consegue com o Baguá, com o Feng Shui, ajudar essa pessoa. É isso que você está falando? Sim, sim. O interessante falo assim, até um dos professores que eu tive, ele fala, para cada dedo tem um martelo. Você não vai morar numa casa por acaso. Então, assim, existem situações que ficam impregnadas no ambiente. Um lugar onde teve muita briga, onde teve morte, onde teve pessoas depressivas, fica impregnado nas paredes, no ambiente. E quem é mais sensível entra nessa casa e sente. E aí está a afinidade. Se eu tenho uma vibração boa, eu vou entrar num lugar assim, vai me arrepiar, eu vou me sentir mal. Se a minha vibração não estiver boa, eu vou morar num lugar como esse, porque está compatível comigo. Agora, eu vejo a casa, ela é ótima. Mas eu falo, a energia não está boa, existem recursos para poder limpar essa energia. É lógico que assim, não é 100%. Às vezes, um lugar onde aconteceu algo muito ruim, na região, a gente não consegue limpar. Mas se for especificamente no imóvel, você consegue fazer muitas melhorias. Aquelas coisas, né? No imóvel, você vê paredes emboloradas, você vê azulejos quebrados, você vê vazamentos. Isso tudo é sinônimo de má energia? Sim, sim. E o interessante é assim, você começa a observar no ambiente aspectos da pessoa. Por exemplo, vazamento. Se estiver no setor de autoconhecimento, tiver vazamento de água limpa, eu posso dizer com certeza que essa pessoa tem muita mágoa represada. Nossa. Porque ela tem muita água guardada dentro dela. E como ela transfere para o ambiente sente. E quando você começa a ver no ambiente, você já começa a saber características da pessoa. Que interessante. Quando queima muitas lâmpadas, por exemplo, então a pessoa está muito nervosa, ela está muito estressada, ela tem vontade de quebrar tudo, começa a estourar as lâmpadas. Então, realmente, o teu ambiente recebe toda a sua energia e vice-versa.
essa cura você faz com as cores das paredes, você faz com objetos, porque nem sempre dá para você, por exemplo, num apartamento, remover uma parede, Não, né? Construir uma parede, né? Então, como é que você vai enganar a energia, vamos dizer assim? Na verdade, a gente não engana a energia. É assim, a energia entra pela porta de entrada. O ideal seria a energia entrar, dar uma dançadinha na sua casa, passar por todos os setores para trazer o chi, que eles falam que é energia positiva. Agora, a energia chega na minha casa e ela não consegue dar essa dançadinha. Ela pode passar direto, ou ela entra de uma vez, ou ela vai para algum cômodo. Então, eu uso um objeto. Uma das coisas que usa muito são as esferas de cristal. Sim. Né? Por quê? Porque, na verdade, se você olhar para a esfera de cristal, ela é toda facetadinha e é como se o vento batesse nela e ele se espalha. Então, a energia bate e se espalha pela casa. É um dos recursos, né? Você pode usar flauta, você pode usar plantas. Dependendo do ambiente, dependendo do guá que a gente fala, se é o guá do sucesso, se é da prosperidade, dependendo da onde, você vai usar um recurso. Então, assim, por exemplo, prisma d'água. Prisma d'água, ele é excelente para aquele sol que bate no final da tarde. Aquele sol é cansativo. Então, se você tem uma janela que você pode colocar um prisma d'água, o que ele vai fazer? Ele vai refletir um arco-íris. Então, aquela energia cansativa que está entrando na tua casa, ela vai ser transmutada por esse prisma d'água. Agora, digamos que ali seja setor do sucesso. O elemento do sucesso é fogo. Sim. Eu vou pôr água no fogo, eu vou apagar. Então, eu estou indo contra a energia positiva. Então, quando eu tenho conhecimento, eu coloco os objetos certos nos lugares certos e ativo a energia da minha casa. Mas o importante do Feng Shui é assim, eu vou ver o que está errado. Eu digo que ele funciona como uma acupuntura. Eu vou na sua casa está doente. Então, eu vou aplicar as agulhinhas, as ferramentas do Feng Shui naqueles pontos para fazer a correção e depois vão ser ativados esses pontos. Tá legal. Você me disse ainda que aí você pode se auxiliar da radiestesia. Da radiestesia, sim. Nesse processo todo. Sim, por quê? Porque eu faço a correção. Eu uso muito a radiestesia por 2 motivos. Porque tem muito cliente que é que nem São Tomé, tem o que ver para crer. Opa! Então, a radiestesia, eu uso o aurameter, né, que eu meço a aura, uso varetinhas de Hartmann, onde a gente localiza a energia telúrica, e aí eu mostro para o cliente, olha, este móvel está transmitindo uma energia negativa para a tua casa. Ai, mas eu gosto muito desse móvel. Ai, eu ganhei da minha bisavó, ganhei não sei de quem, tá. Eu falo assim, então, mas ele está impregnado. Aí eu mostro para a pessoa pela radiestesia a impregnação do móvel. Se tiver recursos para poder limpar ele, para desimpregnar, nós vamos usar. E aí eu mostro para ele que a energia melhorou. Então, para mim, a radiestesia é uma ferramenta de diagnóstico, onde eu posso diagnosticar o problema, vou curar, às vezes, com a radiestesia, com a radiônica, com o Feng Shui, e mostro para o cliente que curei a energia. Quer dizer, ele curou, né? Um desses recursos pode ser uma pintura, pode ser um Pode. novo envernizamento? Pode. Porque, assim, o chinês usa muito vermelho, né? Uhum. E o vermelho, ele acaba trazendo uma energia mesmo. Então, pode ser a pintura, você pode colocar objetos, você pode colocar cristais. Você tem vários recursos. Eu falo assim, você não precisa transformar a sua casa numa casa chinesa. Você pode usar os recursos que você tem. Achei engraçado. Porque assim, né? As pessoas falam... Porque tem os recursos do Claro. Feng Shui do chapéu negro, que é usado muito na China. Então, o pessoal coloca muito vermelho, balão vermelho, flauta, né? Muita coisa, muito vermelho. E para o nosso ambiente aqui não dá, não funciona. A gente não tem o hábito de usar tanto vermelho assim, uma parede de destaque às vezes. E aí você vai usar plantas, você vai usar cores que têm afinidade, objetos,
né? Então, às vezes, a pessoa fala para mim, meu setor do sucesso, digamos que seja essa parede toda é sucesso. Eu vou colocar um espelhinho assim vermelhinho. Aí eu falo, gente, olha o tamanho dessa área para você pôr um objeto tão pequenininho vermelho. Eu não gosto do vermelho. Tudo bem, se você não gosta do vermelho, a gente vai colocar outra coisa que remeta a fogo, uma simbologia do sol, por exemplo, um dia nascendo, uma planta. Tem vários recursos. Você pode utilizar muita coisa para equilibrar a tua casa. Você tem a área do sucesso e a área da fama, né? É fama, sucesso e reputação. É a mesma área, fama, sucesso e reputação. É a mesma área. Engraçado, quando eu montei esse meu escritório, o arquiteto falou para mim, o Thiago Menite, que assessora a nossa empresa lá, aqui é essa área da fama, do sucesso, e eu fui comprei um quadro de Romero Brito, bem grande, bem colorido, e coloquei lá. Será que eu fiz certo ou fiz errado? Ele é bem colorido, ele é lindo. É, baiana, é um desenho de uma baiana, é um quadro grande, 1 metro por 80, sabe? Ficou bem o desenho de uma baiana, então é um ser humano. É um ser humano. É um ser humano, porque assim, remete a fogo, a energia. Sim, você fez certo. E eu intuitivamente, porque não fiz uma consultoria, não fiz lá na minha empresa, acho que eu vou contratar agora você para fazer. Aliás, eu posso fazer também no meu escritório ou é só para residência? Pode, porque tanto assim, o mesmo baguá que você usa para residência, você usa para escritório. Só vão mudar as posições, que nem, por exemplo, eu uso o baguá e falo setor de relacionamentos. Na minha casa, com meu marido, se bem que casamento não deixa de ser uma sociedade, né? Com certeza, uma parceria. Eu sempre digo. Já tive uma algumas. Sociedade. Mas assim, eu vou usar na minha casa as cores que favorecem relacionamento amoroso. Eu vou utilizar no escritório os elementos. Por exemplo, eu não vou pôr cores de par, cor de rosa, que eu usaria no ambiente da minha casa. Eu posso pôr objetos de cerâmica. Porque o elemento do relacionamento, do relacionamento, é o terra. Tá. Então, eu posso pôr elementos de cerâmica ali para favorecer as minhas parcerias na empresa. Muito bom. Muito bom saber disso. Você usa. E muito ligado, se você observar pelo baguá, por exemplo, digamos que aqui nós estivéssemos fazendo um baguá, tá? Aqui atrás de mim aqui é trabalho. Tá. Na minha frente, exatamente, é o sucesso. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, o meu trabalho não vai bem, acontecem várias coisas. Às vezes o problema não está só no trabalho, está também no sucesso. Por quê? Eu preciso ser bem-sucedida no meu trabalho. Um está diretamente ligado com o outro. Da mesma forma que se eu olhasse, digamos aqui fosse um baguá, esse canto aí que você está é relacionamento. Aqui é espiritualidade e autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não me relaciono bem comigo mesma, como é que eu vou ter um relacionamento saudável? É complicado. Né? É complicado. Agora, assim, no ambiente, ele tem pessoas, né? Isso não influencia ou essa energia... Influencia. Porque tem vários funcionários lá, né? No prédio comercial, nós temos a energia de quem trabalha, nós temos a energia do vizinho de baixo, do vizinho de cima. E isso tudo tem uma forma de equalizar, de equilibrar? Você pode ver como é interessante. Você começa a energizar um ambiente, quem não está compatível com aquela energia não consegue ficar. Ela se sente desconfortável. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero harmonizar o meu casamento. Eu quero harmonizar a minha família. Tá, mas e se a relação já não está mais saudável, já não está bem? Eu vou harmonizar o setor de relacionamentos, aí a pessoa vira e fala para mim, meu casamento acabou. Falei, teu casamento já tinha acabado. Você que não se deu conta. E aí você começa a trabalhar no seu autoconhecimento, porque espiritualidade e autoconhecimento. Eu trabalho no meu autoconhecimento. Ele também mora no mesmo lugar. Também vai trabalhar no autoconhecimento. Se eu estou bem comigo mesma, eu não preciso ficar com uma pessoa que não é compatível comigo. Com certeza. Então, influencia sim. Você tem um escritório, você vai energizar o seu escritório. Aquelas pessoas que não estiverem numa vibração boa não conseguem ficar. Ixi,
Nossa, interessante isso. É. Eu parei para pensar nisso agora essa semana, né? A gente convidou você para vir, aí sempre que eu trago uma pessoa eu vou estudar um pouquinho, né? Que eu não sou bobo, né? Pelo menos para saber o que que é. E aí eu comecei a ler esses assuntos sobre a empresa, sobre a residência, eu achei bacana esse papo, né? É uma coisa para a gente parar e pensar às vezes. Você faz tudo direitinho, mas uma energia ali estagnada pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento de alguma forma. O seu relacionamento, como você diz, até com familiares, ou com amigos, ou com o próprio companheiro que mora com você. Agora sim, eu posso ter um animal na minha casa, 1 ou 2, isso vai me ajudar? É ótimo, é mesmo? ótimo. Por quê? Porque o cachorro, ele só deita em lugar positivo. O gato, se não for um lugar confortável, né? Porque gato gosta de conforto, ele deita em lugar onde tem energia telúrica. Então, você vai observar. Onde seu gato deita muito, ali pode ter um foco de energia negativa. Mas é uma energia que vem do subsolo, né? Tá. Não é uma energia emanada, né? Porque você pode dizer as energias que vêm dos objetos, a energia que vem da parede. Como você mesmo estava dizendo no escritório. Digamos assim, você vai para um escritório novo, tá? E você vai com a sua equipe que tem uma energia super boa. Então, tá todo mundo junto no escritório novo. Só que ali aconteceram fatos não muito bons. Ficaram impregnados na parede. Então, o que vai acontecer? Você vai com a sua equipe para este lugar, a vibração do lugar vai interferir nas pessoas. Então, pessoas que antes se davam super bem podem começar a brigar. Por quê? Porque o ambiente está emanando brigas. É por isso que eu devo pintar as paredes sempre que eu vou para uma casa nova, ou para um ambiente novo, um escritório novo. Existe até um truquezinho. Conta tá? pra gente. Você pode pôr pedrinhas de cânfora para ajudar a limpar o ambiente. Tá. Então, digamos assim, é um ambiente novo, um dos recursos, pedrinhas de cânfora. Isso tem na farmácia. É fácil. Você compra e coloca nos cantinhos para ajudar a limpar. Sempre que você vai pintar a parede, compre enxofre. Um pouquinho de enxofre na tinta, você vai colocar e ele vai dissipar aquelas energias negativas que ficaram nas paredes. Rosana, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou vou mudar o marketing lá na Condovel, na imobiliária, e vou introduzir o Feng Shui, vou ajudar as pessoas, vou dar uma explicação, vou te contratar para fazer uma palestra, um vídeo ou coisa que o valha. Nós estamos chegando ao final do programa. E quem é? Você vendo só? Você estava tão preocupada, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou falar 20 minutos? Eu vou dizer para você que eu falo aqui umas 2 horas com você fácil. Fácil, que nós não fizemos nenhum texto do que tenho aqui de matéria, de material que eu li, né? A pessoa, para te contratar, ela fala com como? No celular, no WhatsApp? No WhatsApp. Você gostaria de fornecer o seu número aqui? Sim. É o 11 98286 7961. Muito bom. Rosana Beltrão, aqui de São Paulo. Ela pode te ajudar com o teu Feng Shui, com a tua energia, com a energia do teu trabalho, aí da tua casa, enfim, pelo que nós ouvimos aqui. Energia pessoal, dos seus relacionamentos. Fiquei muito feliz de te receber nessa tarde aqui de segunda-feira. Ai, que bom. Gratidão eterna, gratidão ao ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial, e o Espaço Evoluir está lá à disposição. Vocês têm o site www.espaçoevoluir.com.br. Esse programa está lá em reprise hoje a partir das 19 horas no meu canal no YouTube, Carlos Berzotti. Você acessa lá, você consegue ver esse e todos os demais programas. Ouvinte, muito obrigado. Boa tarde, até a semana que vem. Rosana, muito obrigado, bem. Obrigada mesmo, Carlos, pela oportunidade, por eu poder falar de algo que eu gosto muito, né? Gosto muito de verdade. Bom retorno. E agradecimento a Mazé também por me apresentar a você. Vocês são lindas. Obrigada. Numa próxima oportunidade você vem falar de radiestesia, é isso? Sim. Então tá bom. Sim, com muito prazer. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada.